A gente está sempre dizendo que é muito importante ouvir pessoas que buscam informação de fonte segura, com embasamento científico, pessoas que entendam profundamente daquilo que falam. O Daniel, ele é especialista em plantas medicinais. Eu gosto muito de estudar o que é o comportamento humano. E outros profissionais estudam cada um na sua área de conhecimento. E hoje, nós temos uma pessoa muito especial, uma pessoa que entrou na nossa vida através da formação do Daniel, através da busca pela fitoterapia clínica. É isso aí. Um ser humano incrível, que conhece as plantas por um outro lado. E que tem muita coisa para contribuir com vocês, muita informação importante para passar para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ela, da mesma maneira como nós nos apaixonamos. Um conteúdo encantador. E todas as semanas ela vai trazer coisa nova para você aplicar na sua vida, na sua saúde, na sua qualidade de vida, na sua beleza. Olha que coisa boa. E é isso que eu falo para vocês. A partir de agora, vocês têm uma nova casa para buscar esse conhecimento, né? Chega de ficar sapeando pela internet sem saber onde você está entrando. Tem página no Facebook, gente, eu tenho medo de algumas páginas do Facebook que falam sobre tratamentos naturais, eu realmente fico preocupado. Tem algumas barbaridades que as pessoas falam por aí sobre suplementação, meu Deus do céu. Tem que tomar cuidado. E aí, agora, imagina só que legal, você está num lugar onde você pode ter tudo o que você precisa de uma maneira segura, confiável, porque cada um desses profissionais que vai estar aqui com a gente são pessoas que foram escolhidas, selecionadas para estar aqui. Por quê? Porque nós acreditamos no que eles fazem. Eles transformaram já a nossa vida também. E nós estamos trazendo, talvez, a pessoa que seja a mais importante nesse processo aqui. Porque além de ser minha amiga, amiga da Paula, além de ter sido minha professora, além de me ajudar a cuidar de mim e da minha família com o conhecimento dela, ela também é responsável pela Botica APS, que é a farmácia de manipulação do autor da própria saúde, e hoje ela vai estar aqui, dentro do portal APS, semanalmente trazendo conteúdo sobre óleos essenciais e aromaterapia, para que cada um de vocês possa usar isso da maneira correta, segura, eficiente, com a informação baseada na evidência científica. Isso, para a gente, é muito importante. Sim. Hoje nós vamos trazer aqui Mayra Jardim. Muitos de vocês já conhecem a Mayra. Muitos já são alunos da Mayra. Muitos já são alunos da Mayra, mas talvez alguns de vocês nunca tenham visto a Mayra na vida. E essa vai ser um grande encontro, porque o que nos une aqui é o conhecimento. E quando a gente fala de conhecimento de qualidade, a gente também está falando de Mayra Jardim. Olá, Mayra, tudo bem? Oi, Mayra. Oi, Dani. Oi, Ana Paula. Nossa, que prazer, que alegria estar aqui. Queria agradecer vocês por essa oportunidade de estar aqui, né, compartilhando esse conhecimento, trazendo saúde, beleza, bem-estar, coisa boa, coisa cheirosa aí para todo mundo. E outra, com um conteúdo bem sério, conteúdo técnico, direcionado, mostrando o que é possível fazer, e olha que é possível fazer muita coisa. Muita coisa. Isso é muito legal. Olha, gente, sempre que eu tenho um perrengue na minha casa, na minha saúde lá, às vezes eu ligo para a Mayra e falo, Mayra, o que eu uso para isso? O que eu uso para... No tratamento da Paula, a Mayra estava sempre lá ajudando, trazendo informação, conhecimento para a gente aplicar com os meus filhos. Eu posso dizer para vocês, é um conteúdo realmente transformador e, como a Mayra disse, um conteúdo com seriedade. Né? A gente não está aqui para brincar com a saúde de ninguém, inclusive com a sua e com a nossa própria saúde. Então, a gente traz um conteúdo aqui que você pode confiar plenamente, colocar isso em prática e ver os resultados acontecendo na sua saúde, na sua vida, na sua beleza, na sua longevidade, olha, em todos os aspectos da vida. E a Mayra, gente, me ajudou muito no processo quando eu perdi minhas madeixas. A Mayra fazia, né? Ela trazia sugestões de sinergia de óleos, né, Mayra? Que me ajudou muito. Meu cabelo tá imenso, ó. Pensar que um ano atrás eu não tinha cabelo, gente. Olha isso aqui. E a gente está sempre falando, né, Mayra? Às vezes a gente senta para conversar e as pessoas elas assimilam os óleos essenciais muito só a questão estética, né, Mayra? Sim. E não é só assim, né? Os óleos vão muito além da estética também, não é isso? Eu queria até pedir para a Mayra que ela começasse introduzindo para a gente essa questão dos óleos essenciais, até falando da sua paixão pelos óleos essenciais, né, Mayra? Como é que isso vem na sua vida também? Sou farmacêutica de formação, né? Eu gosto de falar isso, não, porque isso entrega a idade, né? Já sou formada aí mais ou menos há quase 18 anos de formada na área de farmácia. Então, eu tenho especializações da área de fisiologia, cosmetologia, perfumaria. Então, a parte de nutrição também. Enfim, a gente busca hoje em dia... Qual que é a grande busca? É pela saúde.
Então, quando a gente está do lado de cá, vendo tanta gente doente, e ainda mais eu, como farmacêutica, a gente sabe dos efeitos colaterais que os medicamentos podem causar, e além disso tudo, são tratamentos que são, digamos que subjugados, digamos assim, são mal utilizados, mal realizados, mal feitos. Então, isso acaba trazendo problemas maiores. Hoje, no Brasil, existe uma cultura da automedicação. Isso não é proposital, né? Se a gente pegar os Estados Unidos, por exemplo, né, que isso é muito mais evidente que aqui, aqui é por uma carência de orientação, pura e simplesmente. A pessoa se vira, ela quer se virar, porque às vezes ela não tem acesso na velocidade que ela precisa de um profissional de saúde, e o farmacêutico é aquele cara que está lá na farmácia, que o cara vai lá e fala, olha, ô, seu João, doutor José, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E eu passei durante muito tempo aí nessa posição no balcão, agora eu voltei de uma forma diferente, depois a gente vai falar sobre isso. Mas a minha paixão com a aromaterapia, ela surgiu justamente por uma necessidade que eu observei no balcão da farmácia de ajudar as pessoas a cuidarem da saúde. Então, qual que era a abordagem? As pessoas chegavam para mim e falavam assim, Mayra, você tem eu estou com continência urinária, eu estou com dor nas costas, eu estou com uma dor de cabeça que não passa, eu quero emagrecer. Então, as pessoas depositam uma expectativa em cima do medicamento, seja ele industrializado, seja ele manipulado, mas aquela expectativa é que aquilo fosse resolver o problema delas. Por pura falta de conhecimento. E às vezes aquele medicamento, ele vai tratar sim, mas ele vai trazer vários outros problemas. Mas quando a gente para na concepção ali, na origem, na causa do problema da pessoa, a gente percebe que aquele medicamento, muitas vezes, nem era desnecessário. Uma coisa que me marcou muito enquanto eu estava na universidade é que eu estava no primeiro ano de faculdade, a gente fez um trabalho muito grande lá, uma parceria do hospital com a universidade, onde a gente começou a analisar prontuários de pacientes. E aí a minha turma, a gente ficou com pacientes na UTI. Uau. E aí, uma coisa muito interessante, que eram dois desafios. Um era traduzir o prontuário, que naquela época era tudo à mão, né? Hoje em dia está tudo Médico é aquela informatizado. letra famosa de médico. Traduzir, a gente já começou a aprender ali. Mas sabe o que é o mais assustador ali de tudo? Que tinha pacientes internados na UTI que consumiam em torno de 35 medicamentos diferentes. Uau! 35. Lógico, eram pacientes na UTI, casos graves e tudo mais. Mas aí a gente começou a analisar. Porque o que acontecia? O paciente recebia uma medicação para um tratamento de uma coisa X. Aí aquele medicamento causava um efeito colateral. Aí eles faziam, prescreviam um medicamento para combater o efeito colateral. Sendo que era só trocar. Ou então, às vezes, era se trocasse o tempo, o horário de aplicação já era o suficiente para evitar aquele efeito colateral ou alguma interação medicamentosa. Então, o que a gente percebeu? Essa questão de você ir lá prescrever por cima, e prescrevendo por cima, e prescrevendo por cima, além de você intoxicar o paciente, aumentar o tempo dele no hospital, diminuir, né, o processo de recuperação, isso se ele se recuperar, evitar de ter alguma sequela, porque casos de hepatite medicamentosa são muito comuns, falências renais, né? Eu acho que você sabe muito bem disso, né, Paulo? Sim. Então, assim, a gente sabe do comprometimento do organismo em relação a tudo isso, mas precisa de uma inteligência por trás para poder analisar todas essas prescrições. E foi o que a gente fez. E o resultado foi assustador. Então, além disso, Vocês entraram com óleos essenciais ali naquele momento? Não, ali não, mas assim, ali surgiu a consciência do que entendi. realmente tem a necessidade. E aí a gente começou a perceber o seguinte, que era muito medicamento e que não precisava tanto. Porque para tratar a doença principal não precisava de todos aqueles medicamentos, fora economia para o hospital. Mas aí depois disso, aí à medida que o tempo foi passando, a gente começou a perceber as práticas integrativas começaram a entrar nos hospitais. Eu vendo isso, tudo isso, foi construindo um conceito, uma vontade dentro de mim, perceber o seguinte, qual é a minha contribuição como farmacêutica para a sociedade, para que elas não fiquem doentes? As pessoas não têm que ficar doentes. Lógico, a doença ela acontece, mas essa falta de cuidado, essa falta de atenção, né? Existe Eu digo para as pessoas assim que adoecer, a gente não tem controle sobre adoecer ou não adoecer, mas a gente não pode normalizar o processo do adoecimento como uma coisa inevitável, né? Porque Exato. muita coisa é evitável, né? Principalmente Sim. assim, as coisas mais comuns que são problemas comportamentais das pessoas, como aumento do colesterol, doenças ligadas ao tabaco, ao consumo de álcool, à alimentação, doenças ligadas à falta de atividade física, ou seja, são perfeitamente evitáveis, né, no sentido de que elas estão mais ligadas com o nosso comportamento
do que com um mau funcionamento do corpo, né? Além de doenças ligadas ao estresse, né? Muitas Sim, pessoas ansiedade, Sim, ansiedade, com estresse. certeza. elas causam um grande dano oxidativo no organismo e que são coisas que são problemas comportamentais, né? Sim. O câncer hoje, né, é considerado praticamente uma doença que provém do comportamento, né, Comportamento, Mas- exatamente. da maneira como você acaba escolhendo viver a vida. Não, e ele é tão multifatorial, né, que fica até difícil da gente entender o que está acontecendo. Às vezes a pessoa se responsabiliza, é a genética. Então, a pessoa imagina que é algo que aconteceu com ela naquele momento, mas na verdade isso é um acúmulo, né, Sim. que a gente vai ali. Fora a questão, lógico, a questão predisposição genética, se você tem isso, aí que você tem que ligar o alerta aí vermelho, né? As pessoas acabam sendo relapsas com o próprio corpo, essa é a verdade. Então, a gente tem que criar essa consciência também. Eu acho que quando vocês falam assim, autor da própria saúde, isso é genial, né? Nós somos autores da nossa própria saúde, nós somos Constrói a responsáveis, né, saúde que a gente quer pelo nosso experimentar na corpo. nossa vida. E nosso corpo é o que é o nosso veículo, né? Para viver e viver bem. Então, a gente vê sofrimento. Então, o que me deixa assim bem encorajada até a estudar o tempo todo, que a gente não para de estudar um minuto, é ver esse sofrimento. Então, por que a pessoa está sofrendo? Será que poderia evitar esse sofrimento? E, assim, na maioria das vezes poderia, com Com certeza. informações, assim, precisas, que a gente, no dia a dia, a gente consegue ali inserindo, né, em quem está ao entorno da gente.